Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao Zang Box, esse podcast fuleira e sem futuro, que a gente sempre traz uma galera massa para conversar alguma coisa que é bacana, que é de interesse da galera, mas que eu, como host, não entendo de porra nenhuma. E hoje pra mim tá sendo uma satisfação do caralho tá recebendo esse cara aqui. É o nosso 5º episódio. E eu tô recebendo ele que há mais de 1 ano e meio se tornou um parceiro, se tornou um irmão. E é o cara responsável pelas principais provas de corridas de rua, eventos esportivos aqui de João Pessoa. Um dos responsáveis pelo retorno, a abertura de eventos esportivos e eventos como um todos, porque foi o evento teste que deu abertura para flexibilização pós-pandemia. E eu tô recebendo ele aqui. Rafael Coelho, dono da TR-Crono, dono da Race 83, subchefe da Pace 4 e quase que dono da Zang Filmes, porque fila da puta bota até preço no serviço. Boa tarde, prazer. Boa tarde não, meu irmão, porque isso aqui não tem hora. Tem hora não? Não tem hora não, acaba tá assistindo de manhã. É boa tarde? Boa tarde, bom deixa dia, ser retardado. boa noite, boa é assim, com muito carinho. O carinho é peculiar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, para a hora que alguém estiver assistindo, na estrada, atenção no trânsito, atenção no banheiro. Como se alguém fosse botar isso aqui na estrada para assistir. Rapaz, tem muita informação boa por aí, pô. Ah, sei. Então, hoje teremos polêmicas que não aconteceram em nenhum dos outros programas, vamos ter aqui hoje. Não tem nada de polêmica não sou dono de nada, só trabalho bastante em prol de boas corridas, bons eventos esportivos. E há 1 ano e pouco aí eu te aturo, te aguento. Quase todo domingo. E final de semana, né, cara? E durante a semana. Desde que você apareceu no My Life que esse amor vai crescendo, essa porrinhação de final de semana. Mas foi bom ter te achado pelo meio do caminho. Massa. Então, vamos lá, para começar a brincadeira, o povo quer saber quem danado é Rafael. Eu falei de Rafael como principal organizador de eventos esportivos, mas Rafael, de fato, quem que é o Rafael além dos eventos esportivos, além do tempo? Que nada, maior nada e nada, é só trabalho. As provas estão sendo boas e você vai se tornando uma das referências, assim como tem outras boas referências na cidade também e no estado. Rafael Coelho, ou Rafão, capixaba de nascimento, que mora na Paraíba. Vai fazer 18 anos que eu moro aqui. E um apaixonado pela cidade, advogado de profissão e amante do esporte, do futebol, ao seu handball, ao vôlei, a peteca, que hoje é o beach tênis gourmetizado. Então, esse é o Rafael, um apaixonado por esporte, advogado de profissão. Deve ser por isso, advogado de profissão, deve ser por isso, de onde vem esse jeito meigo, esse jeito doce pós-prova, quando você chega lá e diz assim, Rafael, meu tempo, subiu ainda não. De onde vem essa virada de chave que larga a advocacia e começa a fazer produção de evento esportivo? Cara, eu sou doce, feito mel. Mas tem um jeito meio incisivo de falar e conciso. Eu sou tímido também e quando coloco um boné e o óculos escuro ali durante a corrida é onde eu tento me esconder da minha timidez do dia a dia, do Rafael, e me transformo no Rafael organizador de corrida, o cara que está ali liderando uma equipe grande, cheio de responsabilidade. E a corrida de rua especificamente entrou na minha vida em 2013 para 2014, quando eu era diretor de esportes na OAB, na seccional aqui da Paraíba, que nós começamos a fazer a corrida noturna da advocacia. E dali eu era por hobby, eu fazia por hobby a corrida noturna junto da OAB e da Casa de Assistência. E aí fui tomando gosto pela corrida, foi me apresentado esse universo. E aí, 2014, 2019, se tornou hoje a minha principal profissão, ser organizador de evento esportivo e cronometragem esportiva. Massa. E assim, quando foi que começou isso? Onde foi que foi criada a TR-Crono, ou pelo menos onde foi o início da brincadeira? Você fala que
começou lá atrás com eventos da OAB, mas eu imagino que teve esses primeiros eventos e posteriormente assim, não, é isso aqui que eu gosto, esse aqui que eu quero seguir. Começou como hobby e tentando levar e prestar serviços que a OAB não prestava até então, né, através da CAD de assistência. Então eu levei corrida, futebol, vôlei, beach tênis lá, 2015 a gente já fazia torneio de beach tênis nos jogos estaduais da OAB, basquete, vôlei de praia, vôlei de quadra, judô, jiu-jitsu, xadrez, escolinha de judô e jiu-jitsu para filhos de advogado, escolinha de futebol para filhos de advogado. Então assim, eu participei efetivamente do esporte dentro da OAB. E virar a chave dentro da TR Crono, foi em 2019, a TR Crono se chamava Time Run, era Time Run, quando nós adquirimos a empresa era esse nome, e aí, como ninguém conseguia pronunciar esse nome, era Time Run, Time Run, ninguém falava certo, então eu peguei o T de Time e o Run, e transformei na TR, peguei as duas primeiras sílabas, e transformei na TR Crono, que o principal foco da TR Crono é a cronometragem esportiva. Então ela começou aí em 2019, que nós compramos a empresa, ela já existia com o nome Time Run, e transformamos na TR Crono. E hoje quais são os principais eventos organizados pela TR Crono? O principal evento da TR Crono é a Eco Run. É o nosso principal evento, é a Eco Run lá de Cabedelo, que fizemos agora a 3ª edição. É nosso único exclusivo evento, onde começou tudo, né? Nosso cartão de visita é a Eco Run. Depois daí outras marcas surgiram para poder dividir os trabalhos que a TR Crono faz, que é a Race 83, que é a plataforma de inscrição, e o Cangaço Triathlon, que é um braço da TR Crono, que só realiza provas de triatlo, A4, duatlo. Massa. Eu vinha... É água, né? Hã? É água, né? Deve ser, é chá. É chá? Chá holandês. Chá de boldo. Chá de canela com erva cidreira. Uhum. Quero ver o resultado disso mais tarde. Rapaz, eu comentei aqui com o Romeu no episódio que eu falei com ele, que quando eu me mudei para Campina, ali em 2013, eu tinha uma vontade muito grande de fazer corrida de rua, porque eu pegava o ônibus muito cedo e eu ia para a universidade, e esse trajeto de pegar o ônibus cedo eu sempre batia com a galera que estava nas corridas. A minha primeira corrida foi uma da Rede Pharma, lá em Campina Grande, e vocês são os organizadores da Rede Pharma Run aqui em João Pessoa. Como é que é esse bastidor de organizar uma corrida? Porque a gente entende que a TR Crono é cronometragem, a Race 83 é de fato a organizadora da corrida, mas por que não abandonar, mas abrir um novo braço para cuidar mesmo da organização das provas? A TR Crono, muitas provas, acredito que em 2022, salvo engano, nós fizemos a cronometragem em torno de 60 provas, cronometragem. Todas aqui em João Pessoa? Não. 2022, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco. Tá? Quase fomos a Brasília fazer a Maratona Monumental de Brasília, mas não tínhamos agenda. Então, a TR Crono voltada para a cronometragem. Se o Zang é o organizador da prova, ele pode contratar os serviços da TR Crono para fazer a cronometragem, ou também pode pedir uma assessoria à TR Crono através da Race 83. Então, a Race 83 é o braço de organização do evento. Entendeu? Por que separar isso? Porque muitas vezes o atleta, o fornecedor do serviço, a mídia, confunde a tenda de cronometragem como dona e organizadora do evento. Então a gente quis separar e deixar cada quadrado no seu quadrado. TR Crono é cronometragem, Race 83 é a organizadora do evento. A gente quis dar
separação para que as coisas ficassem cada uma no seu devido lugar. E falando do lado de cá, obviamente, antes de conhecê-lo e antes de conhecer a atuação da TR Crono, eu tinha mesmo essa visão de que o cara que estava na tenda de cronometragem era o dono da prova. É a visão que todo mundo tem. Então, assim, você falou, Rafael, o cara meigo ali, seu tempo não está ainda não, daqui a pouco está no site. É porque a gente leva a cronometragem hoje de uma forma muito leve. A gente apostou e investiu em tecnologia para que a cronometragem fosse uma coisa suave de se fazer. Por mais complexa que seja, é uma forma suave que a gente leva. Você acompanha ali, você viu, deu a largada, vira para a chegada e deixa o pau quebrar porque os equipamentos vão fazer o restante. Esqueci o que você perguntou. Para variar. Como a gente tava conversando ontem, aí sim, aí ele olhou para mim e disse, ele é disléxico. Não é disléxico não, tabacudo. A gente vai falando e as lembranças das corridas, do que a gente conversa, vai vindo para a mente e a gente vai falando, né? Pois é, então tudo é na tenda de cronometragem. Toda a informação. Onde é o banheiro, que horas é a largada, onde é a largada, se tem premiação por faixa etária. E, às vezes, essas informações são dadas pelo organizador. Então, tudo recai lá na tenda de cronometragem. Então, nós fizemos questão de separar TR Crono e Race 83. Certo. Fazer essa união e depois de tanto tempo... Eu acho que é o chá fazendo efeito. Não, estou dizendo, fazer essa união e depois de tanto tempo escondido numa parceria ali com as meninas da Divina Terra, que vocês ficaram um bom tempo usando o espaço dela como escritório, e depois vocês abriram de fato o escritório, e aí logo em seguida veio o nascimento de uma parceria com o pessoal da PS4, com o Eli. Bicho, eu convivo, mas eu quero que você fale como que é esse negócio aí de ter essa parceria diária com Eli, Magnata, Rafael, pensando as provas, pensando como criar estruturas diferentes para as provas. Cara, não vou falar que nós somos pink cérebro não, mas nós pensamos corrida. Não dá para ser pink cérebro, porque pink é muito magro. E segundo que cérebro tem a cabeçona. Eu, né? Poderia ser eu, pink, magro, e ele, o cérebro que é o cabeçudo, né? Mas você também tem a cabeça de rapacô que tá usando o boné mais para cobrir Para esconder a savana, como dizem na Sicília. Cara, a gente pensa corrida 24 horas por dia e começa pensando em tudo que pode dar errado para que tudo dê certo. Todas as vertentes de erro, de acertos, são pensadas para que no dia da prova a gente consiga executar uma excelente prova. Então é uma parceria bacana. Confesso a você que às vezes eu chego no escritório querendo matar um e ele tá lá fazendo a piada, fazendo a brincadeira e o cara alivia o estresse e vice-versa. E quando tem mag na jogada que não tem como o cara se estressar mesmo. Quando o mag chega com a caixa de Tadala Fila, tudo se resolve. Então quer dizer que o Tadala Fila está sendo utilizado lá dentro entre vocês três. Não, então a gente já sabe de onde vem tanto cruz. Aí as cruzadas ficam por sua conta, né? Não é comigo. Por minha conta, não. Deixo por conta de vocês. Se a abelha rainha pega essa história, o pau canta, viu, meu amigo? Rapaz, eu sei que nesses últimos meses, obviamente que pela amizade, pela parceria, por poder tá de dentro, tá participando dos bastidores, a gente vê uma certa preocupação, que deveria ser uma alegria, que deveria ser assim, motivo de muita satisfação. A gente vê uma certa preocupação de vocês enquanto organizadores e também enquanto consumidores de corrida de rua. Eu também corro prova. Nem parece, né, que a gente corre. Não, correr prova. Não disse que eu treino, eu disse que eu corro prova. Eu vou lá pro final de semana me divertir. Eu também corro. Toda vez que eu tô trabalhando, eu corro. Um monte de tiro de 100 metros que eu dou com os corredores, mas eu corro, né? Eu sou consumidor de corrida também. Mas eu digo assim, eu tenho visto do lado de cá muita preocupação de vocês em relação ao boom de corridas que aconteceu em João Pessoa.
E aí, inevitavelmente, outros estados vizinhos que têm seus organizadores, que têm suas equipes de cronometragem, tudo, começam a se movimentar para fazer isso também. E basicamente hoje esse eixo Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte é um eixo que movimenta bastante, principalmente aqui na Paraíba, principalmente em João Pessoa e Cabedelo. E Cabedelo deixando claro, por conta de vocês, porque Cabedelo se tornou referência na organização e na realização de provas esportivas de rua e de águas abertas, né, de mar, por conta da Race 3, TR Crono, Pace 4, a parceria da prefeitura também. E o Rio Grande do Norte tem se movimentado demais para realizar provas, para criar provas novas, trazer provas antigas, dar sequência a provas que foram estacionadas por conta da pandemia. Bicho, por que tanta preocupação? Se deveria ser assim, tem muita prova, vai ter mais grana na rua, né? Esse é o problema, a grana. De 2019 para 2022, a gente saiu de um custo, um exemplo, da caixa de água, com caixa de 48 copinhos, a gente saiu de um custo ali de 17, 18 reais para 24, 25 reais uma caixa de copo. Um aumento, 40% de aumento, mais ou menos. Uma camisa que era feita por 26, 27, 28 reais, hoje ela é 32, 33, 34 reais. Então, consequentemente, isso reflete lá no valor do kit da inscrição. Quando se tinha uma corrida por mês, 2 corridas por mês, o mercado e os atletas, nossos clientes, conseguiam absorver isso de uma forma mais tranquila. Hoje, a gente tem praticamente uma corrida por final de semana. Isso é bom. Vou dar um exemplo e eu comento sempre, faço uma analogia com os restaurantes de shopping. Na praça de alimentação, quantos restaurantes tem? 200, 300 restaurantes na praça de alimentação? Estão todos cheios, todos sobrevivem e dentro da qualidade de cada um. Então eu acho que é isso que o mercado vai acabar fazendo. Dentro da política de preço, do que se oferece como prova, como expectativa de prova e como experiência, a nossa preocupação é justamente essa, preço, não transferir para o corredor esse aumento que a gente tem que absorver, ofertando provas boas. Então, a nossa preocupação é essa, fazer prova boa e que provas boas venham para fomentar ainda mais o mercado. Porque se você vai uma prova como você foi lá em Campina, da Rede Farma, foi uma experiência massa, você vai procurar outra. O atleta... 2019 era um período em que não haviam tantas provas. Não. Campina Grande mesmo, eu acho que Campina só tinha 3 provas, talvez. Corrida do Bem, Rede Farma... Rede Compras... E a corrida da família. Corrida do Teles... Corrida da família, corrida JK, da Fogueira, mais, corrida JK... tem mais. Assim, João Pessoa também não tinha tanta prova, não. Que eram corridas que alcançavam pessoas de fora. Porque a corrida de Teles e a corrida JK, por exemplo... É uma corrida mais público interno. São corridas bem para público interno mesmo. É mais a galera de Campina Grande e região, mas muito mais de Campina Grande, que consome. Quando você vem para uma corrida da família, que é a do Rede Compras, a Rede Farma Run e a corrida da Fogueira, que é a corrida que rola dentro do São João, no período junino, você consegue alcançar outros públicos daqui de João Pessoa, públicos de outros estados, públicos de outras regiões, porque quando eu falo de outro estado, eu gosto muito de falar da região do Nordeste, mas outras regiões mesmo, porque é período de festa, tudo, e tem aquele lance da corrida ser um evento turístico. Você conhece, eu conheço pessoas que viajam o mundo inteiro para correr. Ele une o turismo ao esporte. A inveja que eu tive, por exemplo, de Tâmara. Tâmara foi curtir a lua de mel em Paris. Maratona de Paris. Maratona de Paris. Massa demais. As pessoas encaixam. E tipo, ela e o marido. Gostam de correr, são atletas, são praticantes de corrida. Mas isso que você observou. Isso que você observou,
que a gente está no meio entre Rio Grande do Norte e Pernambuco, Recife, ele não tem bons percursos para se fazer prova. E é uma mega cidade. Então eles possuem dificuldade para fazer boas provas, com percursos bons. Recife é uma cidade complicada pra caramba, velho. A nossa Veneza brasileira é complicada. E Rio Grande do Norte é a mesma forma, não tem uma orla tão bacana como João Pessoa tem. É tanto que as provas de Natal, eu tô fazendo cobertura lá com o pessoal da Sport Tree, High Sports. Toda vez eu esqueço da empresa do Caicó, velho, que faz o Superação. Superação. Então, Rio Grande do Norte, eu tô em parceria com essa galera. E a gente vê que o único percurso que eu peguei, que era praia, foi 21K de Pipa. Que não é em Natal. Que não é em Natal. Em Natal tem essa dificuldade de se fazer prova. Você tem a via costeira, mas Em Natal nós fizemos... É uma via curta. Você vai para Ponta Negra... Reversa Frentes, foi bem legal. Aí foi nas proximidades do Alphaville. Mas não é praia. Não é praia. Fizemos... Na base aérea... Na base aérea em Parnamirim. E a gente fez também a do Choqueano, que é a corrida do choque. Que também não é na praia, é dentro de um bairro. Então a gente tem essa facilidade aqui de fazer praia. Isso se torna menos difícil para o organizador, em questão de trânsito, mais fácil para a prefeitura autorizar o evento numa praia em linha reta, à beira-mar, isso é mais fácil. E a vantagem da gente estar a 180, 160 quilômetros de Natal e a 120 de Recife. Então o público de Recife, ele consome muita corrida aqui. Eu acho que esse boom de corridas em João Pessoa também se deve ao público de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, que acaba caindo para João Pessoa pelo atrativo das boas provas. Não só da Terrecrono, da Move, da Zenit, da Run, da Trum. Tem muitos bons organizadores. A Corrida da Virada, agora, nós tivemos 800 participantes, porque só tínhamos 800 kits, que é organizada pela APAMASSE, que é a Associação dos Pais, dos Educadores da Polícia Militar, alguma coisa assim. 800 atletas, a corrida no dia 31 de dezembro. Ah, o pessoal não quer correr. Quer, porque o turista vem e faz isso que você falou. Tamara foi correr com o marido em Paris, da mesma forma que muito mineiro... Aproveitar para brincar, para se divertir. Vem para se divertir, leva a camisa, uma medalha bonitas, conhece como é uma corrida fora. Então, João Pessoa hoje é um atrativo para a corrida de rua e para o esporte, sim. E Cabedelo começou a aparecer no cenário de corrida de rua e de esportivo depois que a gente levou a EcoRun para lá. Não se corria, Cabedelo não tinha boa corrida em Cabedelo, não tinha. E aí, através de parcerias com a prefeitura, realizamos a EcoRun, realizamos a Outubro Rosa, realizamos o Cangaço Triathlon. Que na verdade naquele tempo ainda era Copa Cabedelo, né? Era Copa Cabedelo. Era Copa Cabedelo dentro do Cangaço Triathlon também. Não, depois fizemos a Copa Cabedelo com a Copa Cabedelo com a antiga Jampa Triathlon. Depois fizemos o Cangaço Triathlon em junho do ano passado, já com o nome Cangaço Triathlon, né? E agora fizemos o Cangaço Aquathlon na Praia Formosa. Inclusive uma prova que assim... Bicho, pra gente que trabalha sempre é foda. Eu vou dizer. Sempre é foda. É uma logística porque doida. Eu ia matando 3 pessoas na chegada. Porque pra quem não sabe, pra quem não acompanha, vocês podem entrar aí, @TRCrono. Vai ter um monte de vídeo que eu produzo de corrida lá. E um dos diferenciais que me fez ser assim, o diferente dentro da produção de vídeo de corrida é que eu corro a chegada junto com os corredores para ter mais emoção, para poder dar essa emoção da chegada para o vídeo. E aí lá, correndo, só quero uma esquina, né? Sim, na praia, quase que eu mato 3 pessoas ali correndo. Você é pequeno. Tanto que eu só fiz 3 tanto que eu só fiz 3 chegadas e isso eu não vou fazer mais não, porque já eu bato em alguém. Mas tinha assim, muito público, né, cara? Tinha muita gente assistindo. Esse foi o diferente dessa prova, velho. Meu irmão, quando você me passou a localização, eu disse, deve ser lá em Intermares, onde ele sempre faz. Eu vou pedir a localização assim mesmo e vou colocar aqui. Aí coloquei a localização,
E fui tocando. Quando eu vi, eu tava entrando em Cabedelo. Eu disse, "Oxe, eu não tô danado, vai ser essa prova." Tava ruim para estacionar. O ambiente completamente diferente de todas as outras provas que a gente já tinha feito. Inclusive, a gente fez um aquatlon no ano passado, que foi o aquatlon dos bombeiros. Agora bombeiro no Cabo Branco. Que foi muito massa, velho. O local onde foi feito, espaçoso e tal. Mas quando eu cheguei nessa prova, eu disse, meu irmão, doido, esse bicho não tem juiz, não. Gente, eu juro pra vocês, era um monte de gente sentada assim, as famílias sentadas, curtindo a praia, tá ligado? Aí esse doido botou uns cones no meio do povo pra fazer a passagem. Por sorte a galera obedeceu. E pra mim foi o que deu o diferencial da prova, velho. Porque tava as famílias lá curtindo, comendo churrascão, a farofada rolando. E a galera do nada passa correndo aqui no meio e entra no mar e nada, e dá a volta, sai, corre, vai pela praia. Teve um percurso de areia. O percurso era todo de areia ali? Toda areia. Um percurso todo de areia, um negócio completamente diferente. A maré baixa. A maioria dos aquátlons em João Pessoa, ou dos triatlons, a fase corrida ela é feita no asfalto. E ali foi feito na areia. Então, assim, todo o público que estava no fim de tarde, em Cabedelo, curtindo a praia, estava vendo a galera correndo. Então, E a praia estava cheia. A praia estava muito cheia, porque a maré era baixa. Do incentivo, pô, porque a chegada ali no bar, a galera do bar já desceu para curtir o show de reggae. Isso. E do show de reggae aproveitou para fazer uma greia com a chegada da galera, velho. E aquilo foi muito massa. Foi... Com o evento 6 horas da manhã, os eventos no Nordeste, via de regra, começam às 6 horas da manhã, 6 e alguma coisinha, você não consegue ter público. E vai acordar, eu vou para ali 5h30 da manhã assistir uma corrida, né? E a corrida, a não ser a família, ela não tem um público igual de futebol. A não ser como quando você faz uma chegada à noite no busto, como é a Corrida Natal dos Sentimentos. Corrida Natal dos Sentimentos foi do caralho. Que tem público assistindo também. Então, assim, são novas experiências. Isso que eu falei com você. Quando eu encontro o Eli, quando eu encontro o Mag, quando você, praticamente todo dia, você passa lá, dá uma passada também. E a gente lança ideia, a gente comenta as sugestões, aquilo que vão vindo na cabeça, para poder dar novas experiências. Então, muita gente, quando eu lancei o Cangaço à tarde, à tarde, é ruim, é não sei o quê, não sei o quê. Cara, quando a gente lança um negócio, a gente já discutiu muito internamente se aquilo vai dar certo e se vai ser legal. Então, foi desafiador fazer ali pelo horário. Os atletas de João Pessoa não estão acostumados com prova nesse horário, não estão. Mas você dá um novo estímulo. Que horas que ele vai almoçar, que horas que ele vai dormir na noite anterior, o que ele vai comer, porque tem a preparação para o atleta. As provas de Natal, a maioria são no sábado e à tarde. Então a gente meio que se mal acostumou com isso. Mas na primeira prova que a gente foi fazer... Aliás, a primeira prova que a gente foi fazer em Natal foi a Pipa Night Run. Então a gente já tinha tido a experiência de fazer a Night Run aqui, que foi a Natal do Sentimento, a Natal do Sentimento 2021. Isso. Eu acho que depois disso, a gente ainda não tinha feito a do circuito de João Pessoa. Então a segunda prova que a gente fez foi essa. E eu tranquilo, vamos fazer tal. Só que existia uma diferença muito grande. A faixa por onde a gente correu Pipa Night Run, era no breu total. No breu total. Então a luz que tinha para fazer luz no atleta era a luz de Caio, que ia na moto filmando, tá ligado? Prova à noite não facilita o trabalho de filmagem de foto. Não facilita. Mas... É tanto que eu já deixo bem avisado para organizador, contratante, para todo mundo. É ali mesmo, é um dos que sempre bate isso comigo. Eu não tenho como garantir que vai sair alguma coisa massa, porque eu não sei como é que tá o percurso, e a gente vai colocar a luz, a gente vai andar com a luz da gente. Mas, velho, prova à noite Prova à noite tem essa dificuldade.
As 5 milhas Night Rock. A Estação Ciência, ela tem até uma iluminação boa para fazer evento à noite. Fica até claro para o que se quer. Prova noturna é escuro, mas não pode ser um breu e também não pode se tornar tão iluminada que seja de dia. Quando a gente vai, mas quando vai ali pro lado do... Mas quando você sai pro lado do Posto Federal, do Centro de Convenções, Aí começa. vai ficar escuro. Mas você consegue aproveitar o percurso e ter boa tomada de foto, de vídeo, em trechos mais iluminados. Ou menos escuro, né? E o cangaço, sábado, o Ironman, ele finaliza no finalzinho da tarde para noite. Então dá para fazer uma outra coisa. Quem sabe no próximo cangaço a gente tem um outro tipo de porte, com um outro tipo de iluminação, Move, LED, fazendo um evento e uma outra experiência para os atletas também. É pensando o tempo inteiro. Prova noturna não é fácil fazer por causa da iluminação. Eu sempre vejo do lado de quem vai para curtir. Porque eu não vou para a prova para ganhar, porque esse meu físico maravilhoso com certeza não vai me permitir chegar entre os primeiros. Então eu sempre vi a corrida como uma forma de me divertir, de praticar algum esporte, manter minha saúde. 99% das pessoas vão para isso. E me divertir. Então assim, velho, eu não vejo a necessidade de se fazer provas, a não ser que sejam provas bem específicas, por motivos bem específicos. Por exemplo, Maratona de João Pessoa. Eu quero que se torne a principal maratona da cidade. Eu quero que a gente comece a entrar no índice brasileiro. Não, então eu tenho que fazer a prova. É outro tipo de prova. Eu tenho que fazer a prova para o atleta. Eu tenho que fazer a prova para os atletas de elite. Mas que pensando a população geral... Mas pensando no atleta de elite. Em que sentido? No horário melhor. Sim. Para o atleta. Na hidratação. Na hidratação melhor para o atleta. Na alimentação pelo percurso. Mas, por exemplo, o aquatlon pela manhã, o triatlon pela manhã, ele só vai favorecer, ou qualquer prova pela manhã, só vai favorecer uma classe, o atleta de elite. Só quem sai favorecido pela realização é o atleta de elite. Por quê? Porque ele já está acostumado a fazer aquele treino, a fazer aquele percurso, a se condicionar para aquilo ali no dia a dia já tá dele. Na rotina dele, isso. Pô, 6 horas da manhã eu já estou acordado e já estou no pique. É quando você muda o horário, muda o local, muda o estímulo, ele se perde. Ele tem que mudar a estratégia dele. Quantas pessoas já nadaram ali no mar de Praia Formosa? Um monte. Ali tem prova de travessia, de vez em quando tem. Mas quantas pessoas nadaram e correram ali naquele horário? Já nadou ali de manhã cedo, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Mas quantas pessoas nadaram à tarde, em prova, e tiveram que correr? Prova é prova, treino é treino. Muda o estímulo. Mesmo para aquele cara mais de elite... Não, mas o que eu quero dizer é justamente assim, gerar a experiência. Sim. Tá ligado? A gente gera, nas duas provas da maratona que nós participamos, a experiência de se chegar, largar e chegar dentro do centro de convenções, você consegue até levar público, porque a família, não, vamos para lá, porque lá não tem chuva, lá dentro não tem sol, a gente fica num lugar confortável, tem alimentação, tem água, tem um comércio de food truck ali dentro. Então você consegue levar o público para lá. Lógico, se essa prova se tivesse possibilidade técnica de se fazer essa prova com a largada 4 horas da tarde no Busto, poxa, teria público... Um público imenso. Sinistro. Mas não dá. Tecnicamente, a logística não vai permitir que se faça isso ali. Se essa prova fosse realizada num sábado, largada às 3 horas da tarde, com chegada no Busto, pra galera começar... Porque assim, os primeiros colocados não. Os primeiros colocados, acho que uma maratona
pessoal tá fazendo em quê? 2 horas e pouco aqui, 2h20. Largando o centro de convenções, 2h19. E ainda tem o desafio das ladeiras ali. Ainda tem o desafio da ladeira. Se fosse pelo busto, não ia ter tanta ladeira. Não, mas aí a gente ia ter que subir ladeira. E a gente ia ter que cortar a cidade para fazer os 42 de uma forma ruim. Ia prejudicar a cidade. As pessoas não iam conseguir se locomover durante a maratona. São 6 horas de prova. Então você imagina, se a gente larga no centro de convenções e vai até Intermares, no Bar do Surfista, se a gente larga do Bustos, nós teríamos que vir na Lagoa, teria que vir em Cabedelo, à tarde, a gente ia parar a cidade, a gente não ia conseguir nem fazer com que o atleta chegasse na prova. Alguém já pensou nesse percurso, mesmo que não seja nesse horário, mas alguém já pensou e disse assim, eu quero fazer esse percurso e infelizmente foi barrado? Não sei. Não, de dizer assim, alguém já te procurou dizendo, rapaz, eu queria fazer uma prova de maratona. Não, de meia maratona já, mas pelo horário, a gente vai passar no shopping, no MEG, tem muito restaurante, tem um comércio muito forte à beira-mar. Então, de pronto, a CEMOB já trava. A prefeitura trava porque é um impacto muito grande dentro da mobilidade urbana. Então, e também a gente já descarta logo, olha, o impacto é muito grande. Não é possível fazer uma prova dessa. E aí vai se tornar inviável de toda forma. À tarde, no sábado à tarde. Né? Não, quando eu estou perguntando do percurso, pronto, vamos fazer de manhã. Vamos fazer no domingo de manhã, como é a prova da maratona mesmo. Começa no centro de convenções ali de 5 horas da manhã, acho que 5 horas é a primeira largada, né, dos 42. Aí a gente vai ter o problema logística de rua estreita, beira-mar, para a quantidade de atletas que a maratona leva. A gente vai ter esse gargalo na praia, e nesse fluxo de gente indo e vindo, não fica uma prova boa. Tecnicamente não fica uma prova boa para o nível que é a maratona. Levando para o centro de convenções, você vai por uma mão e volta por outra, onde sei lá, 60%, 70% dos atletas vão passar, é a faixa mão e contramão, mas com o canteiro separando. Então, você separa os atletas, fica mais seguro e tecnicamente melhor para se correr. Por mais que tenha ladeira, você não pega tanto fluxo de atleta para ficar desviando, fazendo zigue-zague. Então, acaba sendo uma prova melhor para se correr. Vamos lá, vamos dar continuidade no negócio. Recentemente eu tive presente numa conversa aí, assim, conversa bem bacana. E uma das coisas que você citou foi o fato de você ter sido uma das pessoas, ou a pessoa, que mais brigou pelo retorno das provas pós-pandemia. A pandemia fudeu todo mundo, isso aí a gente Tinha sabe. acabado de abrir a empresa, acabado de comprar meio mundo de equipamento. Eu acho que... Foi uma delícia. Eu acho que 2019, assim, foi o ano da ilusão, tá ligado? Foi o ano de salto pra muita gente. Cara, é na diversidade que se cresce. Ou você aposta ou não vai. A Zang Filmes, ela nasceu no início de 2019. Se você não tivesse sido ousado de fazer sua inscrição na Corrida da Guarda e me abordado na entrega de kit. Na verdade, a ousadia foi só de abordar, porque a inscrição eu ia fazer porque eu já tinha participado da Corrida das Assessorias. E eu tava entrando numa fase assim, não, vou ver se eu faço pelo menos uma prova por mês aí pra brincar. Eu já tava treinando mesmo, 5 km era o que eu fazia no treino, só eu ia pra brincar, ia pra me divertir. Sim. Mas, por exemplo, chegava numa prova e não conhecia Mas teve ninguém. o feeling de botar a cara e falar, pô, isso aqui pode ser mais um nicho dentro do meu negócio. Eu estava começando a corrida, em 2019 para 2020, nós tínhamos fechado já algumas provas, já para o calendário de 2020, tinham poucas provas comparado a hoje, e quando veio o boom em março da pandemia fechar, mas foi aposta, a gente viu que tinha mercado para crescer, para prestar um serviço na cronometragem esportiva e na organização de evento, então a gente apostou e foi com tudo. Assim, a pandemia ferrou todo mundo, beleza. Como é que foi esse bastidor de negociação, de conversa, sei lá,
com Aí a prefeitura para convencer. Aí a LGPD não me permite, eu como advogado, falar nesse assunto. Brincadeira. Ah, seu cu. Tá aqui, vai falar. Foda-se. Cara, tem que dizer. Graças a Deus, eu sempre procurei deixar a porta aberta por onde eu passo. Algumas se fecham, mas outras se abrem. Mas sempre trilhei minha vida profissional nisso, em deixar a porta aberta, em tentar ser o mais correto possível. Construí uma vasta gama de amizade durante a minha estada como diretor de esportes lá da Casa de Assistência da OAB. Então conheci um monte de gente. E relacionamento hoje, sério, é tudo. Então quando eu vi... Estou fudido, estou solteiro, sem relacionamento sério. Mas tudo bem. Continua, porra. Te mandar os boletos lá de casa, pra você ver como tá boa a sua vida. Então, cara, comecei a falar com uma pessoa, com outra, eu vendo as assessorias fechadas, praia fechada, aquele tal daquele platô que desce, que sobe. Eu falei, meu Deus, isso não vai passar. O escritório de advocacia fechado, fórum fechado, prazo suspenso. E aí foi fundada em 2020 a Abracel, que é a Associação Brasileira de Organizadores de Corrida de Rua e Eventos Outdoor. E lá se discutia muita coisa, né? E, inclusive, como seria a possível retomada das corridas de rua. Então, dentro dessa conversa, Cara, a gente fez muita reunião para poder discutir como é que seriam os protocolos sanitários, volta, não volta, os Covid sobe, Covid desce. E aí foi criado um protocolo nacional como base, e eu peguei esse protocolo, ajustei dentro da realidade da Paraíba e foi conversado com o governo do estado e com a prefeitura de João Pessoa, primeiro para se abrir as praias para que se pudesse voltar a praticar exercício físico nas praias e as assessorias pudessem voltar à praia. Então, o primeiro decreto de flexibilização já previu o retorno das atividades. O retorno das atividades na praia. E a gente estava com o dedinho ali colocando para poder voltar. Porque primeiro a praia precisava ser aberta para a prática esportiva, para as pessoas perderem aquele medo de sair de casa, para num segundo momento a gente poder pensar em fazer um evento teste. E aí... E mesmo nesse momento foi um pouco complicado, porque era assim... As praias estão livres, mas não pode tumultuar. Não pode aglomerar. As praias estão livres, mas não pode aglomerar. Então, no tempo eu treinava com o Érico. Festas paralelas, dentro de casa, dentro de condomínio lotado, mas a prática de esporte estava proibida. E essas festas, essas revoadazinhas sempre rolou. E a gente sempre teve... Assim, no Acompanha pela rede social, que sempre teve. Mano, eu tive lá. Eu não acompanhei pela rede social. Você foi, né? Eu tava lá, tá ligado? Eu fazia muita live. Sim, e aí, nesse período, sim. eu vi muita live. Que era um show que, quando contratava a gente, dizia, não, vai estar só a equipe do cantor, a produção da produtora, os envolvidos técnicos, né? Som, luz, tal, não sei o quê. Chegava lá, tava a equipe de por filme. trás das câmeras. Puta que pariu. Na primeira já foi uma festa assim. Tá, ali foi uma festinha, vamos dizer, pra família. Tinha umas 20 pessoas. Mas nenhum era da família. Tipo, eram 20 pessoas aleatórias. Acho que da terceira live em seguida, velho, já era assim, 100 pessoas. E as pessoas passaram a não aguentar mais ficar. Então, aí... Cara, Nesse período que você tá falando da flexibilização, volta para as praias e tal, é tanto que Érico se preocupou naquele período de dizer assim, como a nossa assessoria é pequena e a gente vai se colocar numa faixa onde vai ter muita movimentação, embora a gente coloque a base num espaço em que não tenha tanta gente, mas vocês vão correr por onde? Vocês vão correr pela praia. Então vai haver tumulto. Aí nesse período a gente foi lá pra Penha, a gente ficava treinando lá na Penha, lá perto dos pescadores. É um legado que a pandemia deixou, como a praia ficou fechada um bom tempo, e aquelas pessoas que só corriam em asfalto,
plano, é reto, é contra o vento, é a favor do vento, essas pessoas tiveram que correr em qualquer tipo de piso, qualquer tipo de terreno para poder continuar praticando esporte, continuar se movimentando. Então, isso é um legado positivo da pandemia. Isso é uma pesquisa, acho que a gente já conversou sobre isso. As provas trail run cresceram quase 70% em 2022. E a projeção é maior ainda para 2023. Porque as pessoas viram a outra possibilidade, ou outra experiência de correr fora do asfalto. Isso também eu acho que se deve um pouco à pandemia. Eu acho que, querendo ou não, o esporte como um todo, ele é um hábito elitizado. Ele não é um hábito prática, diferente do futebol, por exemplo, que... A corrida de rua não é um esporte elitizado. Não é que a corrida de rua seja um esporte elitizado, como, por exemplo, o ciclismo. Até porque, venhamos e convenhamos, a bicicleta mais barata que você for comprar, você vai gastar 8 pau numa bicicleta. Para fazer um esporte com o mínimo de rendimento... Você vai gastar mais ou menos... Se achar para comprar. Você vai gastar por baixo e sair. Mas assim, tudo que está por trás da prática da corrida, por exemplo, fazer uma prova não é barato. E a gente conhece gente que faz 2, 3 no mês. Não, sim. Competir se tornou caro, principalmente depois da pandemia, pelo aumento de custo que a gente tem nos itens de uma prova. Fato. O chá não é o mesmo preço que era em 2019, a água saborizada não é o mesmo preço que era em 2019, então tudo aumentou. Mas a corrida é um esporte popular, individual e coletivo ao mesmo tempo. Enfim, ou você quiser calçar um tênis simples, você corre, você faz seu treino. Lógico, se você quer ter um rendimento, quer melhorar rendimento, tempo, pace, etc., você vai ter que evoluir, aí você vai ter que gastar em fazer um investimento em você. Para correr, sim, para competir, infelizmente, os preços das corridas no mundo inteiro aumentaram. E João Pessoa, se comparado ao nível de prova que se tem aqui ao resto do Brasil, a gente ainda tem um preço mais acessível do que o restante do país. Então vamos para cima desse ponto aí. Ponto custo. Cadê? Eu acho que Bota mais chá aqui. Eu acho que... agora ele quer soltar. Eu acho que tem muita gente que não pode aparecer a marca. Pode esconder aqui? Esconde aqui, cara. Ninguém tá me patrocinando essa porra. Ninguém tá vendo. Inclusive, se vocês quiserem patrocinar, podia Alô, ser... Esse lindo som poderia ter aqui uma marca aparecendo, mas tudo bem. Alô, Ambev. Rapaz, com o aumento das corridas, com o aumento dos praticantes... O tempo voa mesmo, viu? 40 horas de bate-papo, vai. O aumento das corridas, das provas, número de provas, aumento de participantes, também começou a aumentar o número de produtores de conteúdo, né? E cada vez mais a galera que está de fora tentando produzir um conteúdo, embora queira ser parceira, muitas vezes não entende o que se passa para se realizar uma prova. E aí a gente teve um episódio chato, como já aconteceram, assim, esse foi mais público, né? Mas são episódios que se repetem várias e várias vezes nos finais de semana. Gente que não leu o bendito do regulamento, gente que julga sem saber a verdade dos fatos, que diz que tá caro, mas não sabe quanto é que custa fazer tal coisa. E que, principalmente, só vê o erro, não dá uma saída e nem tem a coragem de botar a cara e fazer a prova para ser julgado também. Esse é o ser humano, né? O atleta, o nosso consumidor, o nosso cliente tem todo o direito do mundo de reclamar. Certo? Mas ele também, ou nós também temos o direito de nos posicionar e explicar o que houve ou tentar levar a verdade do que houve quando alguns tentam querer aparecer sob as custas de alguns organizadores. Isso não aconteceu só comigo, já aconteceu com outro organizador também, mas é normal.
A gente não pode criar um monstro em cima disso, não. Pelo contrário, a gente tem que levar a informação correta ao nosso público. Porque o público coerente, que é a maioria, ele sabe o que acontece, sabe como funciona. Ou se não sabe, ele está lá por prazer. No Aquathlon, sábado, chegou um atleta para mim. Ele estava tentando colocar a tornozeleira no tornozelo e não dava. Estava pequena. Aí eu falei, porra, mas você também tá meio grandinho, né? Ele falou, pô, eu pesava quase 200 quilos. Eu já tô com 150. Eu falei, não, pera aí que eu vou resolver. E a gente tinha um outro suporte antigo para o chip de tornozelo. Eu peguei o outro chip e foi. Cara, é nesse tipo de gente, nesse tipo de atleta, nesse tipo de pessoa que tá ali pela superação, que a gente mira. E que muitas vezes o segredo, eu digo assim, o segredo da boa convivência, e vai parecer até estranho, Zang falando de boa convivência, de boas práticas sociais, de diálogo. Mas o segredo da convivência é o diálogo, velho. Respeito. Se você tem um serviço que você contrata, como uma corrida, e você precisa de uma informação da corrida, o primeiro lugar que você deve procurar é onde? Manual de atleta. Manual do atleta. Nosso amigo Tucano e nosso amigo João Paulo, Corre JP, fizeram uma live, acho que semana passada, falando sobre as boas práticas na corrida de rua. E lá no final surgiu, ler o regulamento é uma boa prática de corrida. Quando, na verdade, ler o regulamento é a base. É a primeira obrigação do atleta ao se inscrever. Porque ali a gente já tenta colocar todas as informações necessárias para a prova. O horário da prova, local da entrega de kit, que horas são as largadas, como é que a prova vai funcionar, como é que é a premiação, como é composto o kit, se tem faixa etária, se não tem faixa etária. E a gente vê as publicações, por exemplo. A postagem de rede social, postagem no site. Perguntas que, cara, baixa o manual. As pessoas... A gente não levanta mais para trocar o canal da televisão. Tem um controle remoto. Então se tornou mais fácil perguntar ou reclamar do que ler. E isso está dentro do nosso pacote de prestação de serviço. A gente tem que responder tudo isso, por mais que o atleta também tenha que fazer a parte dele. Mas aí eu fico vendo um caso como esse que você está falando do Aquathlon, por exemplo. Se fossem outras pessoas, de repente ia chegar... Como é que não tem... Não, eu vou dizer o cara que ia acontecer, porque a gente vê isso na corrida de rua. Corrida de rua tem um negócio chamado número de peito. Eu ia trazer o número de peito. Aí a fela da puta vai para aparecer... Cobre o pacote do fubá, bota na bunda, pendura na coxa. Aí o imbecil quer ser o gostosão, correr sem camisa. Aí guarda amassado dentro do bolso. Aí chega na hora da chegada, aí pega o negócio e coloca aqui na frente. Ou então, muitos corredores, atletas mesmo, muitos corredores de elite, tem seus patrocínios, tem tudo. Chega, cobra o número de peito. Beleza, o chip tá ali para registrar, mas o pessoal que trabalha na... Mas é barreira. Mas não pode ter barreira. E o pessoal que trabalha na arbitragem também e na cronometragem faz o cheque de forma manual. Também, é redundância. A cronometragem funciona como um avião. O avião não tem duas asas à toa. O avião tem todo um checklist para ser feito para ele sair do chão. Então a gente tem na cronometragem sensores... Tem uma linha de tapete, tem outra linha de tapete, tem uma antena pendurada, tem uma antena no chão, tem um equipamento mais assim, tem uma câmera filmando, tem uma pessoa no backup manual. Tudo para quê? Para que seja o mais transparente possível. Mas o atleta precisa, e na verdade nem precisa, ele é obrigado pelo regulamento a cumprir a regra de uso do chip. Por exemplo, a gente tem o quê? 1,90 m mais ou menos, 92. Eu tenho 1,85 m. Certo? O número de peito, via de regra, da TR Crono, vou falar por mim, ele lê até 2 metros de altura em linha reta, para cima. Do chão para cima, certo? Então quer dizer que se eu tiver com o número de peito lá no alto, ele vai ler? Pode até ler, mas ele vai pegar com certeza até 2 metros. Mas ele também não pode ter massa corpórea
impedindo a frequência de chegar lá. Certo? Então, experiência. A gente erra, mas a gente já viu que não dá certo para poder corrigir. A gente está com uma protuberância frontal. Se a gente colocar o número de peito no pescoço aqui, que tem gente que coloca, aquela linha reta de frequência vai parar no bucho. Isso é um exemplo. Já vi gente chegando, pô, não leu e o cara com o número de peito aqui. Então bota na barrinha da camisa, porque não vai ter massa atrapalhando. Outra coisa que o atleta... Tem até acessório para você Tem até, colocar, eu vou derrubar a mesa até o final. Não, daqui a pouco você joga lá por cima de mim. Mas tem até acessório para você colocar porta numeral, tem um porta numeral, tem recurso. A outra coisa, a gente tem uma instrução no site hoje que fica lá no site da gente, é não colocar a mão na frente do número de peito na chegada ou na área de cronometragem. Porque é massa também, você está impedindo, você está tampando o número de peito ou a frequência do relógio. Do Bluetooth do relógio, do espelho, do vidro. Para a galera saber, por exemplo, a gente já teve problemas em algumas edições passadas de comunicação entre o rádio, a mala de cronometragem, a maleta de cronometragem, e o rádio transmissor do drone, que faz a gravação do drone. Do drone, do adaptador, do microfone sem fio, do fornecedor de som, que colocou uma caixa com adaptador muito perto dos nossos equipamentos, e a frequência do microfone estava anulando a frequência dos nossos sensores e das decoders. As maletas são decoders. Assim, a gente não... Aquela velha máxima, a gente não sai de casa querendo bater o carro. Não possa ser que aconteça alguma coisa. Acontece, cara. O evento ao vivo é uma máxima que eu faço e falo que o evento ao vivo, eu dou o exemplo do casamento. Pô, você programa ali o casamento 1 ano, 2 anos, chega na hora, a coxinha tá congelada, não frita direito, a noiva foge, o noivo arruma outro, a chapa do pai do noivo, do pai da noiva cai, o sapato de escola. São problemas que acontecem nos eventos ao vivo. Sua câmera descarrega uma bateria que você jurava que estava carregada, um cartão queima, um flash queima, um microfone dá pau. Cara, são coisas que acontecem. Isso aí está inerente já no evento ao vivo. Qualquer evento ao vivo. Eu fui a um casamento de uma filha de uma amiga, quem estava tocando era Kevin Jana, e um pessoal com uma certa condição financeira. Quando a noiva entrou, Kevin Jana começou a tocar, de repente deu um pau no gerador, demorou 1 hora para consertar, trocar cabo do gerador, porque tinha um gerador reserva, e terminou o prazo do contrato do cara cantar. E aí? A noiva programou o casamento dela para isso acontecer. O cara não cantou a música que era a música do casamento dela. E a música que ela mais queria escutar. A música que ela mais queria escutar foi depois com um triozinho de forró cantando no casamento dela. Acontece. Isso aí, problema tá dentro do pacote. Problema de mesa de som dá defeito, a caixa de som dá defeito, o microfone dá problema, um adaptador dá interferência. Isso faz parte. Eu já sei, porque eu fui um dos primeiros, depois de toda a confusão, aí perguntar o que foi que aconteceu. Então aproveito o espaço para explicar para a galera também, que muita gente questionou, assim, muitos amigos meus questionaram na prova da Eco Run, por exemplo. Porra, marcava, era 5 km, meu relógio está marcando 6,5. Ah, na Eco agora? A prova de trilha. Rolou. A prova de trilha. Não, a prova de trilha, eu marquei o percurso indo. Esse aí de volta pelo mesmo lugar, não tem necessidade, e eu não estou em condição física de ir voltar correndo 21 km. Eu fui andando os 10,5. Uma maré de um jeito. Possivelmente eu fiz a marcação pelo GPS um pouco mais para cima. Como a maré secou, a previsão era acho que 0,7, e ela secou 0,3, quem correu muito lá embaixo, ele fez uma tangente muito maior para correr e deu um resultado muito maior de distância, que dentro de uma prova de trilha é natural e é normal. Então isso aí não é um problema da prova, é uma previsibilidade que já tem na prova de trilha. Os 10 não deu uma diferença tão grande porque a margem de
de areia, para quem correu 10, não é tão larga quanto nos 5, e dos 21 também. A diferença foi bem menor do que na de 5. A de 5 é porque a faixa de areia lá do Dique era muito maior. Mas, cara, nada que tire o brilho de uma prova, tudo que aconteceu na prova, você tá lá, você viu a prova, aconteceu de uma forma muito massa. Então, é uma prova, a Eco Run, ela é uma prova diferente, principalmente pelo visual. Você correr pela orla, correr pela beira-mar ali. É aquele mar ali, aquela localização ali é linda. De Cabedelo é fenomenal. Passar ali pelo dique é uma área muito bonita de você aproveitar. E o que eu acho engraçado é que, por exemplo, o 21K de Pipa tem os mesmos problemas, ou problemas maiores. Por exemplo, 2021, a galera de Tio Érico correu, aí disse, o pessoal fica parando na escadaria para tirar foto. E aí eu fico naquela, eu vou correr uma porra de uma prova que eu não vou conseguir correr, porque na hora do pega pra capar eu vou passar meia hora para subir uma porra de uma escadaria, porque o povo quer tirar foto. Mas isso são nas provas trail. Prova Não. Trail tem parte que é single track, que chama, que vai passar um por vez mesmo. Só que é tipo assim, aí Érico foi e me chamou a atenção em relação a isso, velho. Pipa não é uma prova para você ir competir. Pipa é uma prova para você ir curtir, velho. É tanto que a prova rola no sábado. Porque de repente você consegue pegar um final de semana ali, você vai com a família, você tira uma onda. Vai passear, você vai fazer turismo, vai para um hotel descansar, vai fazer outra coisa. A Eco Run também não é uma prova para tempo. Meu pace, meu RP. Você já correu lá nesse percurso? Foi a primeira vez que a gente fez esse percurso dessa forma. Não. Então você não tem comparação, vai curtir. Cara, é o que eu digo. Os atletas vão para curtir. Aquele que gosta de reclamar, é igual você falou, filme primeiro toda a prova. São as mesmas pessoas que vão reclamar, são as mesmas pessoas que não leram o regulamento, que não viram que tinha um mapa, um GPX e do Garmin lá, o link do Garmin, para ele ver a prova. É o mesmo cara que vai reclamar que não tinha água, mas tinha água. Reclamou que não tinha isotônico, tinha isotônico. Então, cara, é da natureza do ser humano reclamar. Então deixa reclamar. E enquanto isso a gente vai mostrando e levando a verdade do que vai havendo em cada... Tem um cara que falou, absurdo, na chegada da prova só tinha água. Eu acho que eu estava em outra prova, porque tinha água, suco, banana, abacaxi e caldo de cana. Mais energia depois de uma prova num calor do que isso. Uhum. Né? E tem provas com um valor muito mais alto que nem isso tem. Né? Então o atleta também não pode esperar de um kit de prova um kit feira. O que tem no kit? Primeiro que tem que ter no kit é o chip e o número de peito. Vai ter uma camisa e o pós-prova, que é a medalha, e um kit fino de lanche, hidratação, seguro. Então, mas são expectativas que são geradas por causa da experiência de boa prova. Você quer uma camisa bonita, você quer uma medalha bonita, você quer que tenha uma banda boa hoje, uma prova que não tiver banda hoje, ela já ficou para trás. E não por puxar o saco, mas por estar ali consumindo e por estar vendo as coisas acontecerem, por estar de dentro do negócio, vendo tudo acontecer. Eu vejo o esmero, a preocupação em fazer as coisas darem certo. Fazer o Pix dele hoje, viu, Caio? Tem que ser assim. Fazer o Pix dele hoje. E se fizer o Pix hoje, no próximo programa, eu digo que é oferecimento TR Crono, Ressort 3. Fazer igual a Eli. Cara, Eli, toda vez que vai começar o Pode Correr aqui, ele fala da Race e da TR Crono, esperando esse Pix até hoje. Cara, as provas são feitas com muita preocupação, porque eu assisti uma palestra. Eu não sou muito de coach, de palestra motivacional, essa coisa não. Minha motivação são os boletos quando eu acordo de manhã cedo e as contas para pagar e a família para criar. Mas eu assisti uma palestra aqui em João Pessoa sobre o efeito Disney. E aí o palestrante disse: por que o cara volta para Disney?
por causa da excelência do serviço que é prestado. Cara, eu já fui a DIS, tive a oportunidade de ir, e realmente o serviço é muito bem... Lógico que a gente está no Brasil, é uma outra cultura de público, uma outra cultura da população, mas tudo que tem de bom a gente busca para implantar no negócio da gente também. A gente conseguir levar uma boa cronometragem com transparência é uma experiência positiva. A gente está evoluindo na filmagem de vídeo chegada dos atletas. Pô, isso é bom? Eu considero que sim, por quê? Cresce no Brasil a fraude. Zhang correu com o número de PEI de Caio, porque Caio tem 65 anos, então ele correu com o chip do idoso. Rafael correu com o chip de uma mulher para fazer um tempo melhor para a mulher. E aonde fica registrado isso? Pelos fotógrafos, pelos vídeos e por uma câmera da organização filmando aquilo ali. Só que puta merda, você fazer esse registro, você contar com esse registro pelo cara do vídeo ou pelo cara da foto, velho, vai ser muito tempo. Até você achar o que tá ali. Quando a gente fez Pipa Night Run, deu um problema na cronometragem dos meninos. E por sorte, eu tinha filmado a segunda colocada. Quando eu tava indo guardar os meus equipamentos, você foi achar... aí a menina da organização, tu tem essa imagem porque ela disse que tu filmou. Ela disse que tu tinha tirado a foto dela. Eu disse, não, tô fazendo... Não, veja se você tem. Aí eu fui, dei uma olhada. Essa aqui? Confirma, ela é a segunda, tal, não sei o quê. Então, a importância de algo que a gente sempre soube que existia, porque os esportes, eles fazem parte, os esportes, até esporte de corrida, esporte que não é de consumo da massa, tá ligado? Não é um futebol da vida. Mas a gente sempre soube que corrida, independente de qual fosse, iriam existir câmeras gravando, ou filmando, ou fotografando o momento exato da largada e da chegada para poder ver quem saiu na frente e quem chegou na frente. E a gente leva isso hoje para o vídeo chegada. Lá no resultado, lógico, depende também do organizador contratar o serviço da gente para isso, né? Mesmo quando ele não contrata, quando a gente percebe que vale a pena fazer, a gente faz e deixa o backup para qualquer divergência. Foi assim que nós pegamos um atleta que correu com o chip de outra pessoa. É assim que a gente vem pegando uma série de fraudes e notificando os atletas para não fazer mais. Por exemplo, você se cadastra como PCD, pega o kit e dá a Caio que não é. Você pagou mais barato ou teve uma isenção de alguma coisa e passou para ele. Então a gente consegue pegar. Porque o que está filmando fica sincronizado com o momento da chegada do chip. O sistema reconhece. Então eu não preciso ver o vídeo todo. Eu clico. Foi o número 100 que chegou, que fraudou. Eu clico no número 100 e o programa já me joga no momento que ele vai chegar. Então eu consigo detectar se é ele ou não. Então, assim, isso é bacana, isso é tecnologia que a gente tenta levar. Está dentro da experiência do atleta também. Pô, o cara não quer ver o vídeo chegada? Assim como você corre lá para registrar, mas você não vai conseguir correr 2.000 vezes, né? Ninguém vai conseguir acompanhar 2.000 atletas chegando porque não dá tempo, é impossível. Mas a nossa câmera está frontal ali, filmando a chegada de todo mundo, para que todo mundo se veja chegando. E eu acho que a maioria dos atletas, a maioria da galera nem sabe disso. Isso é novo. Isso é novo aqui. Isso é novo aqui. Eu acho que no Nordeste, pelo menos aqui nas capitais, eu acho que só a gente consegue, só o nosso software permite fazer isso. Certificado por modalidade 5, 10, 21, 42, ele pode sair personalizado. Faixa etária. Aí é como cadastrar, não tem problema. O vídeo chegada, a gente já coloca mapa, tem um mapinha com checkpoints onde ele vai passar. O chip não é GPS, não é transponder que vai ficar acompanhando online, mas cada ponto de passagem, quando o atleta passa, ele vai lá no mapinha, quando você clicar no seu resultado, ele vai estar lá o horário que você passou, que posição que você passou. Então isso tudo é tecnologia, isso também está dentro do pacote de experiência que a gente tenta levar para os atletas.
E, querendo ou não, é aquilo que você estava falando, né? É transparência, né? O atleta tem a certeza de que está fazendo uma prova que, se ele for enganado, é por muita má fé de quem está ali para fazer o mal mesmo. E não porque a cronometragem está privilegiando A ou B, ou a organização está privilegiando A ou B. Não. E a câmera fica diretamente no relógio. Então a gente consegue ver. Em Pipa, agora foi a primeira vez que nós fomos para Pipa. E no momento que uma atleta chegou, foi registrado um outro chip também. Eu falei, poxa, não passou ninguém agora. Tem alguém por perto aqui com o chip da corrida que não correu. E aí eu pedi um menino da equipe para ir vendo se aquele número estava ali por perto. Uma pessoa de uma assessoria passou mal à noite, não correu, mas quando a primeira colocada ia chegando, ela se aproximou do pórtico de chegada. E o chip dela, lógico que leu. Caramba. Como que a gente pegou? Pela câmera. Estava filmando. Não chegou ninguém nesse momento. A gente viu que não tem ninguém aqui, então essa pessoa não passou. Ela tá por aqui. E aí a gente foi atrás para achar. E a pessoa estava lá assistindo de boa, sem preocupação nenhuma. Tem muita gente que repassa o kit, não informa a organização, por achar que não tem problema. Então, e a gente pede, avisa a organização. Porque, bicho, essa prestação de serviço, na verdade, se equipara muito com a nossa aqui, sabe? A gente faz um investimento para ter boas câmeras, a gente faz um investimento humano de ter pessoas qualificadas para fazer. Por exemplo, você pode ter o drone lá em Pipa, ou na aquatlon, ou na maratona. Quando subiu, deu um pau na câmera, as imagens só embaçada. Não aconteceu isso, estou dando um exemplo. Uhum. Pode acontecer, é tecnologia. Você chega em casa, um dia vai ligar o computador não liga, tem que reinicia, desliga. Televisão, celular, então isso tudo acontece. Mas o que eu tô querendo dizer é tipo assim, a gente faz esse tipo de investimento para prestar o melhor para o cliente final ou para o nosso cliente direto. Cliente direto seria, por exemplo, você é meu cliente direto, mas o meu cliente final é o corredor. O corredor é seu cliente final, mas o cliente direto é o organizador de uma prova. Também, isso. E, infelizmente, nem todos eles prezam por ter esse leque de possibilidades para melhorar a sua prova, para deixar a sua prova mais transparente, para deixar a sua prova mais completa. A cronometragem, Zang, ela ainda, para alguns organizadores, ela não é prioridade. Até a hora de dar o resultado. Na hora do resultado, a cronometragem é a prioridade dele. Mas ele não fez nada para que aquilo fosse a prioridade dele. E a gente tenta levar, olha, vale a pena você estar com o serviço da gente, porque você tem isso. E eu torno sua prova muito mais segura e um resultado muito mais próximo ou transparente possível. Aconteceu um problema, identifica o problema, resolve. Identificou um problema, um chip correu com erro em Pipa, não foi em Pipa não, foi aqui em João Pessoa. Uma empresa, ela incentiva os seus funcionários a correrem, então ela paga para os seus funcionários correrem. E uma pessoa da empresa é responsável por fazer o cadastro de todos, geralmente são 100 atletas. Quem faz o cadastro é o atleta ou uma pessoa que está fazendo por ele. E o cadastro do cara estava lá como feminina. Ele retirou o kit, continuou feminina. E a gente tem aquela telinha de conferência. Na hora do resultado, ele vai sair o quê? Feminino. Ele não vai sair masculino. É um erro que é identificado no pós-prova e que é corrigido. Então, e fácil de resolver pelo nosso equipamento também. Então assim, eu volto lá. O atleta, ele é a peça fundamental na corrida de rua. Desde o cadastro ao uso correto do chip e a leitura lá, dá uma passada de olhos, pelo menos no regulamento, pelo menos se você é tão interessado na premiação,
se vai ter a premiação por faixa etária, ou se é do 1º ao 5º, do 1º ao 3º, do 1º ao 10º, para você ficar bem informado da prova e poder até cobrar um direito seu. E não chegar na hora da prova e tá perguntando uma coisa tão simples, velho. Eu não vou dizer idiota, mas simples, básica. Se você vai correr uma coisa, você vai participar do negócio. Você compra a passagem de avião, você olha o horário do voo? A primeira coisa, você vai ver o horário, você vai ver o aeroporto que você comprou, se está tudo certo, conferir as informações, se tem bagagem, se não tem. Então, o atleta, o consumidor também tem a obrigação de ler o regulamento. Isso é a boa prática, muito bem lembrada pelo nosso amigo Tucano e nosso amigo João Paulo. Pois é. E eu quero agora que você deixe considerações finais. Já, vamos se livrar de você, porque já tem outra gravação. Corram, pratiquem esportes, visitem a página da Race 83, vejam as boas corridas dos nossos parceiros da Move, da Trum, a Travessia Farol da Pedra Seca. Vamos correr, praticar saúde, esporte, porque isso é qualidade de vida. Um abraço a todo mundo e obrigado, Zangado, pelo espaço e até mais. Pequenos probleminhas técnicos. Simplesmente a bateria do transmissor de Rafael ali descarregou. Qual ali? Dessa bonitinha aqui. Sim, mas sai minha voz. Não, saiu sua voz porque tava na câmera aberta. Eu sei que tá gravando, cara. De quem? O meu também? Então, a dele eu sei. Então deixa aqui na central. Eu tô só de frente. Que vai dar certo de lado. Do jeito que você queria. Fininho. Tá bem fininho. Eu tava vendo daqui, olha lá, fininho, pô. Puta que pariu. Vamos voltar a correr, Rafael. Vamos voltar a correr, porque tá preso. Falei com Mariana, velho. E é só tomando chá e água aromatizada, não dá certo, não. Pode mudar, Caio. Os últimos informes pra galera aí. Gente, preciso da ajuda de vocês no seguinte. Comentários aqui embaixo. Deixar as perguntas. A gente vai querer trazer Rafael. Um dos próximos convidados aqui é Eli, que também faz organização de prova. E é um dos caras que tá junto com o Rafael nessa construção, nessa organização de provas, certo? Então, se vocês tiverem perguntas relacionadas à corrida, a hora é essa, de mandar as perguntas aí nos comentários. Não se esqueçam, obviamente, eu não falei no início do programa, mas não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, ativar sininho, mandar pra galera, tudo. Ajuda demais a gente, principalmente a curtida. Hoje no YouTube o que tá valendo é curtida. Então curte essa porra aí. E segue a gente nas redes sociais. Segue lá, tem Kawaii, tem TikTok, tem Instagram. Tamo em todas as redes sociais, @Zangbox. E vocês vão poder conferir cortes deste e de outros podcasts, de outras entrevistas, além de acompanhar também as agendas semanais. A gente tá tentando, tá se esforçando para lançar as agendas semanais sempre na quarta-feira, já com lembrete, já com aviso de YouTube, para você poder acessar o link, ativar uma notificação para receber tudo no celular, beleza? Eu vou ficando por aqui, não sei quem é que vem no próximo programa, mas conto com a participação de vocês e quero que vocês estejam aqui de volta, tá certo? Um beijo no bumbum. Valeu, Rafael. Valeu, Zang. Abraço, obrigado aí.